Olá, fiel torcida. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de notícias do Corinthians, onde você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo alvinegro. Hoje temos 3 notícias bombásticas que prometem agitar o coração de todos os corintianos. Preparem-se para grandes emoções e muitas surpresas. Não percam nenhum detalhe e fiquem conosco até o final para saber tudo sobre essas novidades incríveis. Na última terça-feira, 15, o ex-jogador e comentarista Neto, ídolo do Corinthians, voltou a criticar duramente o trabalho do técnico Ramon Dias durante o programa Os Donos da Bola, na Band. Neto, conhecido por suas opiniões contundentes, não poupou palavras ao classificar o treinador como a medíocre e questionar sua capacidade de liderar o time alvinegro. Segundo Neto, o desempenho do Corinthians sob o comando de Ramon Dias tem sido abaixo do esperado, e a paciência da torcida está se esgotando. O time não tem padrão de jogo, não tem consistência. É um treinador medíocre que não consegue tirar o melhor dos jogadores, disparou o ex-jogador, visivelmente irritado. A situação do Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro é preocupante. O time ocupa uma posição intermediária, longe das primeiras colocações, e corre o risco de não se classificar para competições internacionais no próximo ano. Para Neto, a responsabilidade é toda de Ramon Dias. Ele não consegue montar um time competitivo. Estamos brigando para não cair, e isso é inadmissível para um clube da grandeza do Corinthians, afirmou. Neto também criticou a falta de evolução tática do time. O Corinthians não tem uma base sólida. Cada jogo é uma formação diferente, uma estratégia diferente. Isso mostra a falta de planejamento e de visão do treinador, comentou. Ele ainda destacou que a equipe tem potencial, mas está sendo mal aproveitada. Temos bons jogadores, mas eles não estão rendendo o que podem por causa da incompetência do treinador, completou. Na minha opinião, a situação descrita na notícia fictícia reflete um cenário de alta pressão e expectativas no futebol, especialmente em um clube com a grandeza do Corinthians. A crítica de Neto a Ramon Dias destaca a frustração de muitos torcedores que esperam resultados imediatos e consistentes. Eu acho que a cobrança por um padrão de jogo e por uma liderança forte é compreensível, dado o histórico vitorioso do clube. No entanto, penso que é importante lembrar que mudanças frequentes de treinador podem prejudicar a estabilidade e o desenvolvimento a longo prazo da equipe. A pressão sobre Ramon Dias aumentou ainda mais após a derrota para o Flamengo na última rodada. O Corinthians precisa reverter um placar adverso de 1-0 para avançar na Copa Betano do Brasil. Se não ganhar do Atlético PR e do Flamengo nos próximos jogos, ele tem que ser demitido. Não dá mais para esperar, sentenciou Neto. O ex-jogador também revelou que há rumores nos bastidores sobre a possível demissão de Ramon Dias caso os resultados não melhorem. Já se fala nos corredores do clube que ele pode cair se não vencer esses jogos. A diretoria está de olho e a torcida não aguenta mais, disse Neto. Além das críticas ao treinador, Neto também apontou falhas na gestão do clube. A diretoria precisa ser mais firme. Não dá para ficar trocando de técnico toda hora, mas também não dá para manter um treinador que não entrega resultados, opinou. Ele sugeriu que o clube busque um técnico com mais experiência e capacidade de lidar com a pressão. Neto ainda fez questão de lembrar de sua própria trajetória no Corinthians, destacando a importância de ter um líder forte no comando. Quando joguei aqui, tínhamos técnicos que sabiam como motivar o time, como montar uma estratégia vencedora. Isso está faltando agora, lamentou. A torcida, por sua vez, está dividida. Enquanto alguns apoiam a permanência de Ramon Dias, acreditando que ele precisa de mais tempo para implementar suas ideias, outros concordam com Neto e pedem mudanças imediatas. A torcida está cansada de promessas. Queremos ver resultados em campo, disse um torcedor. A situação do Corinthians é delicada, e os próximos jogos serão decisivos para o futuro de Ramon Dias no clube. Ele tem uma última chance. Se não conseguir vencer, não tem mais como continuar, afirmou Neto, categórico. O clima nos treinos também não é dos melhores. Segundo fontes internas, há um certo desconforto entre os jogadores e a comissão técnica. O ambiente está pesado. Os jogadores não estão felizes com a forma como o time está sendo conduzido, revelou uma fonte. Apesar das críticas, Ramon Dias mantém a confiança de que pode reverter a situação. Estamos trabalhando duro e acredito que vamos conseguir os resultados que precisamos, disse o treinador em entrevista coletiva. No entanto, ele reconheceu que a pressão é grande. Sei que a torcida e a diretoria esperam mais, e estamos fazendo o possível para atender essas expectativas, completou. A diretoria do Corinthians, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o futuro de Ramon Dias. Estamos focados nos próximos jogos e em apoiar o time, disse um dirigente, que preferiu não comentar sobre possíveis mudanças no comando técnico. Enquanto isso, Neto continua a usar sua plataforma para pressionar por mudanças. O Corinthians é um gigante e precisa voltar a ser respeitado. Não podemos aceitar mediocridade, concluiu o ex-jogador. Na minha visão, por outro lado, a postura de Neto também pode ser vista como um reflexo da paixão e do compromisso que ele tem com o Corinthians. Suas críticas, embora duras, podem servir como um alerta para a diretoria e para o próprio treinador sobre a necessidade de ajustes e melhorias.
Acho que a pressão por resultados é uma constante no futebol, e encontrar um equilíbrio entre paciência e cobrança é fundamental para o sucesso de qualquer equipe. Penso que a resposta de Ramon Dias e a reação do time nos próximos jogos serão cruciais para definir o rumo do Corinthians nesta temporada. Os próximos dias serão decisivos para o futuro do Corinthians e de Ramon Dias. A torcida espera ansiosa por uma reação do time, enquanto Neto e outros críticos aguardam para ver se suas previsões se concretizam. O Corinthians é maior que qualquer treinador. Precisamos de alguém à altura da nossa história, finalizou Neto. A novela entre Neto e Ramon Dias está longe de acabar, e os próximos capítulos prometem ser intensos. A torcida, a diretoria e os jogadores sabem que o futuro do clube está em jogo, e todos esperam que o desfecho seja positivo para o Corinthians. Vamos para mais uma notícia inédita nesse vídeo. Já se inscreva e deixe o like para não perder nenhuma novidade. Em uma análise recente no programa De Primeira, o renomado colunista Paulo Vinícius Coelho, PVC, destacou a importância do trabalho de Fred Luiz, atual CEO do Corinthians, como um possível caminho para a reconstrução financeira do clube do Parque São Jorge. Segundo o PVC, a experiência de Luiz no Flamengo pode ser a chave para o sucesso do Timão. Fred Luiz, que foi uma figura central no Flamengo, é descrito por PVC como a chave do cofre durante seu mandato no rubro-negro. Ele era o cara que abria e fechava a torneira, afirmou o colunista do UOL, ressaltando a habilidade de Luiz em gerenciar os recursos financeiros do clube carioca. No Flamengo, Fred Luiz não foi apenas CEO, mas também atuou como diretor financeiro e de marketing, antes de assumir a posição de CEO. Sua trajetória no clube é marcada por decisões estratégicas que ajudaram a estabilizar as finanças do Flamengo, mesmo em momentos de crise. Na minha visão, a análise de Paulo Vinícius Coelho sobre Fred Luiz traz uma perspectiva otimista para o futuro financeiro do Corinthians. A experiência de Luiz no Flamengo, onde ele conseguiu transformar um clube endividado em uma potência financeira, acho que é um indicativo de que ele possui as habilidades necessárias para enfrentar os desafios no Parque São Jorge. Penso que sua capacidade de tomar decisões firmes e estratégicas, como demonstrado na contratação de Vanderlei Luxemburgo em 2014, mostra que ele sabe equilibrar a necessidade de investimentos com a realidade financeira do clube. Vejo que essa abordagem pode ser exatamente o que o Corinthians precisa para estabilizar suas finanças e voltar a ser competitivo. Um exemplo notável citado por PVC foi a contratação de Vanderlei Luxemburgo em 2014. Naquela época, o Flamengo enfrentava a ameaça de rebaixamento e a diretoria decidiu apostar em Luxemburgo, mesmo sabendo que os recursos eram limitados. Fred Luiz foi claro ao comunicar que não haveria mais investimentos significativos, e Luxemburgo teve que trabalhar com o que tinha. Essa postura firme e transparente de Fred Luiz é vista como um modelo a ser seguido no Corinthians. O clube paulista, que enfrenta desafios financeiros semelhantes, pode se beneficiar da experiência de Luiz em momentos críticos. Ele sabe quando abrir e quando fechar a torneira, destacou o PVC. Desde que assumiu o cargo de CEO do Corinthians, Fred Luiz tem implementado uma série de medidas para controlar os gastos e aumentar as receitas do clube. Entre as iniciativas, estão a renegociação de contratos, a busca por novos patrocinadores e a valorização das categorias de base. A gestão de Fred Luiz no Flamengo é frequentemente lembrada por sua capacidade de transformar o clube em uma potência financeira. Sob sua liderança, o Flamengo conseguiu equilibrar as contas e investir em um elenco competitivo, que culminou em títulos importantes. No Corinthians, a expectativa é que Fred Luiz consiga replicar esse sucesso. A torcida alvinegra deposita suas esperanças no CEO, acreditando que ele pode ser o responsável por uma nova era de prosperidade no Parque São Jorge. Além das medidas financeiras, Fred Luiz também tem se mostrado atento às questões de marketing e imagem do clube. Recentemente, o Corinthians lançou uma campanha de sócio-torcedor que já mostra sinais de sucesso, com um aumento significativo no número de adesões. A transparência na gestão é outro ponto forte de Fred Luiz. Ele tem mantido um diálogo aberto com a torcida e com a imprensa, explicando as decisões tomadas e os desafios enfrentados pelo clube. Essa postura tem ajudado a construir confiança e apoio entre os corintianos. No entanto, o caminho para a recuperação financeira do Corinthians não será fácil. O clube ainda enfrenta dívidas significativas e precisa lidar com a pressão por resultados dentro de campo. Fred Luiz, no entanto, parece estar preparado para enfrentar esses desafios. A experiência de Fred Luiz no Flamengo, onde ele conseguiu transformar um clube endividado em uma referência de gestão, é um indicativo de que o Corinthians está em boas mãos. A torcida espera que, com sua liderança, o clube possa voltar a ser protagonista no cenário nacional e internacional. Em resumo, a análise de Paulo Vinícius Coelho no De Primeira destaca a importância de Fred Luiz para o futuro do Corinthians. Sua experiência e habilidade em gerenciar crises financeiras são vistas como fundamentais para a reconstrução do clube. A torcida corintiana, conhecida por sua paixão e fidelidade, está pronta para apoiar Fred Luiz nessa jornada. Com trabalho árduo e decisões estratégicas, o CEO do Corinthians tem a oportunidade de escrever um novo capítulo na história do clube. Na minha opinião como torcedor, no entanto, é importante lembrar que cada clube tem suas particularidades e desafios únicos. O sucesso de Fred Luiz no Flamengo não garante automaticamente o mesmo resultado no Corinthians. Acho que a torcida e a diretoria precisam estar alinhadas e apoiar as medidas necessárias, mesmo que algumas delas sejam impopulares a curto prazo. Penso que a transparência e o diálogo aberto que Luiz tem mantido são passos importantes para construir essa confiança.
Se ele conseguir replicar a fórmula de sucesso com adaptações para a realidade do Corinthians, o clube pode estar no caminho certo para uma nova era de prosperidade. Enquanto isso, os olhos do mundo do futebol estão voltados para o Parque São Jorge, aguardando para ver se Fred Luz conseguirá repetir o sucesso que teve no Flamengo. Se depender da confiança depositada nele, o futuro do Corinthians pode ser promissor. Fred Luz, com sua experiência e visão estratégica, tem a chance de se tornar um dos grandes nomes da história do Corinthians. A torcida espera ansiosa pelos próximos passos e acredita que, com ele no comando, dias melhores virão para o Timão. Vamos para mais uma notícia do Timão. A melhor desse vídeo. Vamos lá, se inscreva e deixe o like. Em uma reviravolta surpreendente no mercado de transferências, rumores indicam que Gabriel Barbosa, o Gabigol, pode estar a caminho do Corinthians. A notícia, que vazou na manhã desta quarta-feira, deixou a torcida alvinegra em polvorosa, dividindo opiniões entre os corintianos. Fontes próximas ao clube paulista afirmam que as negociações com o Flamengo estão em estágio avançado. O Timão estaria disposto a desembolsar uma quantia significativa para contar com o artilheiro rubro-negro em seu elenco. A diretoria do Corinthians, no entanto, mantém silêncio sobre o assunto, aumentando ainda mais a especulação. Gabigol, que tem sido um dos principais nomes do Flamengo nos últimos anos, teria manifestado interesse em novos desafios, o que teria facilitado as conversas entre os clubes. A possibilidade de ver o atacante vestindo a camisa do Corinthians já está mexendo com o imaginário dos torcedores. Na minha opinião, a possível transferência de Gabigol para o Corinthians certamente agita o cenário do futebol brasileiro. Penso que, por um lado, a chegada de um jogador com a qualidade e a experiência de Gabigol poderia elevar o nível do ataque corintiano, trazendo mais poder de fogo e aumentando as chances de títulos. Acho que a torcida, conhecida por sua paixão e apoio incondicional, certamente faria uma recepção calorosa ao atacante, criando um ambiente ainda mais intimidador para os adversários na Neoquímica Arena. Nas redes sociais, a hashtag Gabigol no Timão rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados. Muitos torcedores expressaram entusiasmo com a possível contratação, destacando a qualidade e a experiência do jogador. Seria um sonho ver o Gabigol no Corinthians. Ele tem tudo para brilhar aqui, comentou um torcedor no Twitter. Por outro lado, há quem veja a negociação com desconfiança. Alguns corintianos questionam se o investimento em Gabigol seria a melhor escolha, considerando as necessidades do elenco e a situação financeira do clube. Precisamos de reforços em outras posições. Não sei se gastar tanto em um atacante é o ideal, ponderou outro torcedor. A possível chegada de Gabigol também levanta questões sobre o futuro de outros atacantes do Corinthians. Jogadores como Yuri Alberto e Roger Guedes poderiam perder espaço no time titular, o que gera um dilema para o técnico Mano Menezes. A competição interna, no entanto, pode ser vista como positiva, aumentando o nível de desempenho do elenco. Enquanto isso, no Flamengo, a notícia do possível adeus de Gabigol também causou alvoroço. A torcida rubro-negra, que tem um carinho especial pelo atacante, se mostra dividida. Muitos lamentam a possível saída de um ídolo, enquanto outros entendem que o clube pode aproveitar a negociação para reforçar outras áreas do time. A diretoria do Flamengo, por sua vez, estaria analisando propostas e buscando alternativas no mercado. A venda de Gabigol poderia abrir espaço para novas contratações, e nomes como Pedro e Bruno Henrique ganhariam ainda mais protagonismo no ataque rubro-negro. Especialistas em futebol apontam que a negociação, se concretizada, pode ser uma das maiores da história recente do futebol brasileiro. O impacto midiático e esportivo de uma transferência desse porte seria imenso, atraindo a atenção de torcedores e críticos do esporte. O empresário de Gabigol, que preferiu não se identificar, confirmou que há interesse de clubes brasileiros e do exterior no jogador, mas não quis entrar em detalhes sobre as negociações com o Corinthians. Estamos avaliando todas as possibilidades. O Gabriel quer continuar jogando em alto nível e conquistando títulos, afirmou. A expectativa agora gira em torno dos próximos passos das diretorias de Corinthians e Flamengo. Ambos os clubes têm histórico de grandes negociações e rivalidades intensas, o que adiciona um tempero extra a essa possível transferência. Para os torcedores do Corinthians, a ansiedade é grande. Muitos já começam a imaginar como seria a estreia de Gabigol na Neoquímica Arena, com a fiel torcida empurrando o time em busca de mais um título. Se ele vier, a festa vai ser enorme. A Fiel vai lotar o estádio para recebê-lo, disse um torcedor empolgado. No entanto, até que haja uma confirmação oficial, a novela continua. As especulações e os rumores devem seguir movimentando o noticiário esportivo nos próximos dias, com novos capítulos a cada momento. A possível contratação de Gabigol pelo Corinthians também pode influenciar o mercado de transferências de outros clubes. Rivais diretos, como Palmeiras e São Paulo, estariam atentos aos desdobramentos, prontos para agir caso a negociação se concretize. Enquanto isso, os jogadores do Corinthians seguem focados nos treinamentos, cientes de que a chegada de um reforço desse calibre pode mudar a dinâmica do time. Estamos preparados para receber qualquer jogador que venha para somar, declarou um dos líderes do elenco. A torcida, por sua vez, continua dividida. Entre a euforia e a cautela, os corintianos aguardam ansiosamente por novidades. O importante é que o Corinthians continue forte e competitivo. Se o Gabigol vier para ajudar, será bem-vindo, resumiu um torcedor.
Vejo que, por outro lado, é compreensível que alguns torcedores estejam preocupados com o impacto financeiro dessa negociação. O Corinthians já enfrenta desafios econômicos, e um investimento tão alto em um único jogador pode ser arriscado. Além disso, na minha visão, a chegada de Gabigol poderia desestabilizar a harmonia do elenco atual, especialmente entre os atacantes que já estão no clube. Acho que será crucial que a diretoria e a comissão técnica gerenciem bem essa situação para garantir que o time continue competitivo e unido. Em meio a tantas especulações, uma coisa é certa, e a possível chegada de Gabigol ao Corinthians já está mexendo com o coração da fiel torcida. E, enquanto a novela não chega ao fim, os torcedores seguem sonhando com dias de glória e conquistas. Acompanhe as próximas edições do nosso canal de notícias para mais atualizações sobre essa e outras negociações do Corinthians. Afinal, no futebol, tudo pode mudar em questão de minutos, e a fiel torcida merece estar sempre bem informada. E assim encerramos mais uma edição especial do nosso canal de notícias do Corinthians. Esperamos que tenham gostado das informações e que estejam tão empolgados quanto nós com essas notícias bombásticas. Continuem acompanhando nosso canal para mais atualizações e novidades sobre o Timão. Até a próxima, fiel torcida, e vai Corinthians!